Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NFL. Programa de hoje naquela dobradinha live e podcast. Eu e o João Eduardo Dutra estamos aqui para dar pontapé inicial no nosso preview da temporada 2026-2027. Temporada que eu, como eu acompanho aqui NBA e NFL, eu tenho a sensação, é meio tipo, quando você é adolescente, criança, você tá de férias do colégio, e aí passa o Natal, passa o Ano Novo, aí parece que num estalo suas férias estão perto de acabar. Quando acaba a temporada da NBA, pra mim, parece que a temporada da NFL fica mais próxima. Tudo bem que ainda tem draft, ainda tem mercado de free agents da NBA, mas parece que a temporada tá chegando. Acho que a gente entrou na contagem regressiva menos de 100 dias agora para o início da temporada da NFL. A gente vai começar fazendo preview num estilo que a gente já fez algumas vezes aqui no podcast, que é uma pergunta sobre cada time para a temporada. A gente vai começar hoje com um episódio duplo, falando da AFC Leste e da NFC Leste. AFC Leste do New England Patriots, Buffalo Bills, New York Jets e Miami Dolphins. NFC Leste, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Washington Commanders e New York Giants. E aí a gente vai seguir nas próximas semanas falando das divisões. João, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Você tem essa sensação também? Eu sei que você não é tão fã de NBA quanto eu, você não acompanha tão perto quanto eu, mas eu sinto que a temporada tá mais próxima da NFL, e acho que quando acabar a Copa do Mundo, a gente vai dizer, porra, estamos na contagem regressiva pra temporada da NFL começar. É verdade. Esses meses agora são os piores pra mim, são os que já passou o draft, já passou o free agent, então a gente não tem tanta notícia em si relevante, a gente tá mais garimpando notícias, né? A gente vê, olha só, tal cara foi 3 de 3 no 7 contra 7 aqui no training camp, que é uma não notícia, né? Então, esse período pra mim é o pior, mas como diria o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Então, o pior período precede a volta. Ansioso para essa temporada, ansioso, a gente tá fazendo as nossas divisões, né? Meu New York Sim. Jets da NFC Leste, seu New York Giants da NFC Leste. Mas agora é isso, agora é contagem regressiva, como você falou. Verdade, vamos começar logo e pro pessoal aí, a gente tá quase chegando em 40 mil inscritos no canal do Cara dos Esportes, então se inscreve no canal no YouTube, mesmo você que tá escutando no Spotify, vai lá, se inscreve e depois continua escutando aqui o podcast. Como eu sempre falo, eu recomendo escutar o podcast no Spotify, nos principais aplicativos de podcast, que é a forma como eu consumo podcasts, mas eu tenho postado mais vídeos lá, de conceitos, não só vídeos curtos, vídeos daquele formato tradicional no YouTube, né? E tô com um que eu até tenho que conversar com o João sobre, depois que a gente terminar de gravar, sobre NBA, mas eu quero a sua opinião sobre, João. Vamos começar pela AFC Leste. Vamos começar pelo time que ganhou a AFC Leste, o New England Patriots. João, eu botei aqui no GC, é só um subtítulo, né, pra quem tá assistindo, não é necessariamente a pergunta que a gente vai fazer. Eu não sei as perguntas que o João vai fazer, o João não sabe as perguntas que eu farei. João, qual a sua primeira pergunta pro New England Patriots? A minha primeira pergunta é a pergunta que tá na cabeça de todo mundo desde o início do ano, basicamente, né? O quanto de impacto a situação do Mike Vrabel vai ter no desempenho do time. Eu queria perguntar sobre, será que agora com o calendário um pouco mais difícil o time vai sustentar? Será que ano passado foi meio fogo de palha, um time que tem um calendário mais fácil, chegou até o Super Bowl, será que eles conseguem construir? Mas na minha cabeça não tem como você não questionar toda a situação do Mike Vrabel, um cara que meia hora antes do draft a gente estava questionando se ele ia se demitir, é um cara que a situação, acho que agora deu uma morrida já, mas ainda assim, quando ele voltar da entrevista, quando o time voltar a jogar, quando o time perder ou o time ganhar, vai voltar à tona. Então é uma situação que eu acho que vai impactar o time, mas a questão é quanto que vai impactar e se o time começar a jogar mal, será que vão colocar isso na conta, vão colocar o desempenho na conta da situação? Eu acho difícil não colocarem. Não que isso vai ser o único motivo se o time jogar mal,
mas vão lembrar disso. E é a única pergunta que eu acho que vai realmente fazer a diferença nos Patriots. Eu pensei muito em colocar essa questão, mas eu sinto que deu uma morrida, né? Eu sinto que o pessoal esqueceu. Acho que nas últimas semanas ali o pessoal ficou mais focado ali nos posicionamentos políticos dos jogadores do New York Giants, né? Eu acho que isso deu uma ajudada ao McVrabel e a Diana Russini, né? Pra quem não lembra, acho difícil alguém não saber a história, né? A Diana Russini era uma das principais repórteres cobrindo a NFL nos Estados Unidos, e ali logo abaixo de Adam Schefter e Ian Rapoport, e os dois, foi descoberto que o McVrabel tinha um caso com ela, os dois são casados, né, com outras pessoas, e a Diana Russini reportava muito no New England Patriots, antes disso sobre o Tennessee Titans, né, foi um baita de um escândalo. Eu não acho, eu não sei se vai ter impacto direto, mas se o time começar mal, como você falou, eu acho que é um time que aí você vai falar assim, pô, o time tá mal, eles tiveram uma off-season conturbada e tal. Eu não sei se vai ter um impacto direto, acho que vai ser mais o impacto da narrativa. E eu não sei se a imprensa de New England vai continuar questionando o Mike Vrabel sobre isso, né? Porque eu sinto que a situação tá meio que resolvida, não teve... Porque a gente ficou um período longo que, tipo, cada semana sai alguma coisa diferente, né? E a gente já tá o quê? Uns 1 mês e meio, 2 meses sem nada diferente sair, né? Mas eu acho que vai ser uma questão, tipo, no England Patriots vai jogar fora de casa, vai jogar em Nova York contra os Jets. Aí a imprensa de Nova York vai perguntar. Os caras que normalmente não cobrem o dia a dia dos Patriots, aí os caras vão perguntar. E os jogadores vão ter que responder sobre isso. Mas se o time começar bem, eu não acho que vai ser um problema. Agora, se o time começar mal, eu acho que vai ser uma dor de cabeça, mas eu não sei se necessariamente vai ser um impacto na equipe. Justo. Mas eu acho que é um impacto geral, né? Nem só no desempenho. É uma encheção de saco. É uma encheção de saco. É uma encheção de saco. E, pô, os Patriots perdem 2 seguidos. Você acha que não vão perguntar? Pô, foi uma off-season ruim, né? Uma off-season que vocês não ficaram 100% no futebol. Então, é uma encheção de saco. E por mais que a gente ache que não vai ser o motivo principal, acaba sendo uma distração. Sim. A minha pergunta pro New England Patriots é a seguinte. Eles têm um chamado... Existe um termo no futebol americano que são os blue chip players, que são aqueles jogadores que eles estão na elite da posição deles. Caras que fazem a diferença, caras que os adversários precisam se preparar para enfrentar, e gera ajustes da defesa adversária, e ainda assim, quando a defesa adversária ou o ataque adversário está preparado para enfrentar eles ainda assim conseguem produzir. Os Patriots têm esses jogadores em um número suficiente para eles competirem? Para ele... Não competir porque eles já mostraram que eles são capazes, né? Mas tem toda a questão do calendário. Eles vão ter um calendário mais difícil. Não é um calendário absurdamente difícil em over-under de vitórias, é o 11º. Assim, o primeiro sendo o mais fraco, o 32º mais forte, é o 11º. Ainda não é um calendário absurdo, mas eles tiveram um calendário historicamente fácil na temporada passada. Eles têm jogadores desse nível o suficiente? Porque eu estava olhando aqui o elenco do New England Patriots, João, vê se você vai concordar comigo. A.J. Brown é um wide receiver top 10 na NFL. Acho que isso a gente vai concordar. Eu acho que hoje ele tá na parte de baixo do top 10, mas tendo um ano muito bom, voltando a ser o A.J. Brown, acho que ele sobe. O Drake May é um quarterback top 10. Top 5, top 10. Top 5, top 10. Aí você vai pra defesa, eu identifiquei 2 jogadores. O Christian Gonzalez, cornerback, um dos melhores cornerbacks da NFL. E o Milton Williams. E o Kevin Byard. Eu não acho que o Kevin Byard... Ele teve um número alto de interceptações na temporada passada, mas não acho que ele é um dos 5 melhores safeties da NFL. Aliás, deixa eu até ver onde que eu coloquei ele. Porque eu lembro que a Ana colocou ele no top 5 safeties dela. Eu não lembro se eu coloquei no meu. 32 anos, né? Vai fazer 33 na temporada. Não coloquei ele nem no meu top 8
de safeties, né? Então acho que a gente tem 5 jogadores. Milton Williams, Christian Gonzalez, 4. A.J. Brown e Drake May. 4,5. É. Possivelmente o Kevin Byard, né? Eu acho que eles têm poucos jogadores de elite para um time que tem aspiração de voltar aí ao Super Bowl, de ir longe nos playoffs. E mais do que isso, eu não vejo muitos caras com potencial para se tornarem isso. O que eu quero chegar eu acho que o elenco dos Patriots é bom, mas é um elenco cheio de jogador mediano acima da média. É difícil você ver um titular muito abaixo da média aqui nesse time, mas eu vejo poucos jogadores que são aqueles diferenciais. Claro que você ter um quarterback e um wide receiver sendo desses caras te ajuda muito no ataque, mas principalmente na defesa eu acho que eles têm poucos caras que fazem muita diferença. Eu concordo em parte. Eu concordo que eles têm pouco desses jogadores. E que você falou, são esses 4 mesmo, provavelmente. Mas eu não sei se você precisa de muito mais que isso, não, na NFL, quando você já tem. Quando o quarterback é um desses caras. Tipo, se a gente for olhar o Kansas City Chiefs depois que o Tyreek Hill saiu, quantos desses caras realmente tinham? Trent Mahomes, McDuffie, Travis Chris Kelce Jones, Travis Kelce, e Mahomes. Joe Thuney. Joe Thuney tudo bem, mas você vai botar o impacto de um guarda tão Caralho, sem... me fugiu o nome do center. Caralho, center dos Chiefs. Creed Humphrey. Tem bem mais. Creed Humphrey. Rashee Rice quando ele não tá cometendo crime. 6-4. Não, o Rashee Rice, nem quando ele não tá cometendo crime. Quando ele não tá cometendo crime. Top 10 wide receiver. Justo. Nunca foi top 10 wide receiver. Não, justo. Que os Chiefs estavam sempre atrás de outro recebedor. Justo. Você botar o impacto de um jogador de interior de linha ofensiva assim, tanto é que o Joe Thuney teve que ir pra teco e foi meio que um desastre no final, né? Mas não sei. Mas eu concordo que é um elenco que precisa um pouco mais de talento, esse dos Patriots. Eu acho que o ano passado ele acabou sendo uma mistura ali de o raio na garrafa, né? Tudo dando certo, o Mike Vrabel chegando, o Drake May tendo uma temporada de quase MVP e a mistura do calendário fraco, que levou o time até o Super Bowl. E, tipo, foram acontecendo coisas que tornaram o calendário mais fraco. A gente não tá falando só, o calendário foi fraco porque por causa do calendário em si, mas, pô, os Patriots chegam na final da NFC, enfrentam os Broncos sem o Bo Nix, que quebrou o tornozelo. Então, foram algumas coisas, foram ali uma sequência de coisas que foram acontecendo para os Patriots chegarem até onde chegaram. Eu não tô falando que os Patriots perderiam pro Bo Nix, não, mas com certeza seria um jogo mais difícil para eles. Eu concordo que falta talento em si, mas se encaixar, eu acho que esses 4 podem ser suficientes. Tipo, Drake May, mais um ano, ele ali brigando para ser MVP. O A.J. Brown volta a ser o A.J. Brown de 2 anos atrás. Christian Gonzalez é o Christian Gonzalez. E o Milton Williams repete a temporada passada. Eu acho que vai ser um dos 5 melhores times da NFL, com certeza. Eu não tenho essa certeza toda não, pra ser bem sincero. Vamos passar agora para o Buffalo Bills. Buffalo Bills, que foi o segundo colocado na divisão. A minha pergunta... Eu pensei em ir mais filosófico pro Buffalo Bills, mas eu decidi na última hora pegar ali alguma coisa mais concreta da equipe. O que a gente pode esperar desse front seven do Buffalo Bills? Porque foi a segunda pior defesa contra o jogo terrestre na última temporada. O grande reforço é o Bradley Chubb, que foi um edge rush ok na última temporada. No ano de 2026. Ele não é tão velho. No ano de 2026, sua esperança... Ele não é tão velho, né? Mas ele tem uma quilometragem alta. Vai ter o retorno do Ed Oliver, né? Que a lesão dele, eu acho que prejudicou muito esse interior de linha defensiva. Mas ainda assim, é um cara que tá voltando de uma lesão séria no bíceps, né? Rompeu o tendão do bíceps. O quão braço para um defensive tackle é um negócio muito importante. O quão bom ele vai ser logo de cara. Tem o Greg Rousseau, que é inegável...
E o Ed Oliver sempre foi o cara mais. Foi um pouco mais pequeno que os outros defensive tackles, né? Sim. Então, ele perdeu qualquer potência ali nos braços, já é uma coisa muito grande para ele, porque ele já era um defensive tackle pro lado menor. É. E aí você vê nose tackle, Dion Walker, TJ Sanders é o outro defensive tackle, Dorian Williams, linebacker, Terrell Bernard de linebacker. O Greg Rousseau é o único, assim, considerando essa questão da lesão do Ed Oliver, que a gente não sabe como ele vai voltar, Greg Rousseau é o único jogador, a gente falando de blue chip players, é o único blue chip players, a defesa tem o, acho que o Maxwell Hairston é promissor, o Blue Christian, chip, não. não é blue chip, mas ele é promissor, o Christian Benford foi bom jogador, mas esse front seven aqui é difícil imaginar. Trouxeram o nosso querido são mental ali, estável, CJ Gardner-Johnson, né? Verdade. Eu acho que é um front seven que foi se não o ponto fraco da equipe na última temporada. E eu acho que vai continuar sendo. Eu acho que vai continuar sendo esse ano. Não teve nenhum grande reforço a não ser o Bradley Chubb, né? Que eu não sei se você pode falar, é um jogador que resolve problema. Eu acho que ele tapa buraco nesse front seven e é mais uma tentativa dos Bills, né? Tentando nesse mercado de caras que estão, não vou dizer em declínio, mas que estão do lado errado do auge. Tentaram o Von Miller, tentaram o Joey Bosa, agora estão tentando o Bradley Chubb, que é mais novo que esses caras, mas posso dizer que é pior também que esses caras, né? Foi Sim. pior que esses caras. Realmente não é um front seven que te anima e eu acho que é um front seven que tem problemas sérios de construção, porque você pode ter o Dion Walker, que para mim não é um grande nose tackle, você tem ali o Ed Oliver voltando de lesão, e nesse esquema novo ali do Jim Leonard, que vai botar entre aspas, três caras grandes ali no início, esse 3-4. Você não tem nenhum com posição destacada, TJ Sanders no nose tackle, o Dion Walker, que vai jogar de nose tackle, não é nose tackle, o Ed Oliver não tem como ser nose tackle pelo tamanho dele. Você não tem ali o cara que vai ser só o edge rusher básico de, bota as orelhas para trás e vai para frente. Vai ser o Greg Rousseau esse cara? Você vai perder ele, então, como um cara com jogo terrestre? Para mim, é um front seven que realmente tem problemas. E a minha pergunta, ela é um pouco mais filosófica. Sim. A janela tá chegando ao fim? Porque a gente, há, 5 anos atrás, quando o Josh Allen desponta como um dos melhores quarterbacks da Isso. NFL, Não, parecia que era certo. 2020, né? Que é o primeiro grande ano dele, né? 2020, 6 anos atrás, então. Parecia que era certo que o Buffalo Bills ia ganhar um título. O Josh Allen, jogando bem, e ele parecia ser o quarterback do futuro, e era o cara que ia destronar o Patrick Mahomes, e o time era bom, e não era só o Josh Allen. O Sean McDermott era um bom técnico, tinha o Brian Daboll, você tinha ali o Stephon Diggs, que na época era um dos melhores wide receivers da NFL, e parecia que o time era o time do futuro, e nunca virou. Eu não vou dizer que nunca virou, porque o time foi bom, mas nunca conseguiu dar o próximo passo de ser campeão. E agora o Sean McDermott é demitido, eles continuam com o Joe Brady, que é meio que que parece ser a última tentativa dessa janela. E deixando claro, quando eu digo a janela tá fechando, não quero dizer a janela do Josh Allen, não. Quero dizer a janela desse time em si, tipo, dessa construção de time. Porque o Josh Allen, a janela pode fechar e o Josh Allen vai continuar sendo o Josh Allen, ele pode ganhar um título, aí eles trazem um técnico melhor, remontam o time todo ao redor dele e eles ganham um título. Como aconteceu com diversos outros quarterbacks. O Tom Brady teve diversas janelas na carreira dele. O Peyton Manning ganhou título com o Indianapolis Colts, depois ganhou com o Denver Broncos, ganhou com o Denver Broncos no ano que ele já era muito ruim, chegou ao Super Bowl com o time do Denver Broncos, que era completamente diferente do Denver Broncos que ele foi campeão. A minha questão é essa, será que é a última tentativa do Buffalo Bills de acreditar que com esse modelo de time, com o Josh Allen, com esses jogadores, é a última chance deles serem campeão esse ano com o John Brady? A minha resposta para essa pergunta seria não. Enquanto o Josh Allen estiver lá, enquanto o Josh Allen for o Josh Allen, a equipe é favorita ao título. É uma das favoritas, é uma das 5, 6 favoritas ao título. A minha questão, ia ser parecida à minha questão filosófica do Buffalo Bills, era se eles fizeram mudança suficiente e se era necessário fazer grandes mudanças, porque vocês sabem, eu sempre falo aqui no programa como
eu não vejo, com exceção do James Harden, eu não vejo essa coisa de, o jogador é pipoqueiro. O cara ele chega nos playoffs até uma hora que ele ganha, ou então ele não vai ganhar. E eu não imagino que tenha algo estruturalmente errado no Josh Allen que vai fazer ele ganhar ou não ganhar nos playoffs e tudo mais. E você vai chegando ali. O Buffalo Bills sempre tá sempre lá no bololô, né? E uma hora as coisas vão se quebrar ali, vai chegar o momento certo pro Buffalo Bills. E tem o outro lado da moeda, que é um time como o Los Angeles Rams, que eles colocaram todas as fichas na mesa, venceram o Super Bowl, aí passaram ali um ano e meio ali de reestruturação, bateram na porta de novo do Super Bowl na última temporada, e agora botaram as fichas na mesa de novo para um all-in, um tiro curto de Super Bowl. É uma abordagem diferente da do Buffalo Bills, que tá sempre ali. Eu gosto do Joe Brady, mas conforme foi passando a contratação dele, João, eu fico pensando, será que eles não precisavam ter rompido mais com o passado? Por mais que o Joe Brady ele viesse montando bons ataques no Buffalo Bills, ótimos ataques no Buffalo Bills, será que não tinha sido essa janela de vamos trazer uma abordagem totalmente diferente pra equipe? Então, a cerne da minha questão é essa, porque a contratação de Joe Brady é meio que você tentando dar ali o acréscimo de 7 minutos, que tem na Copa agora, pra essa ideia de time montada pelo Sean McDermott. Sim. Então, o Joe Brady ia tentando acrescentar isso, que eu acho que eles poderiam ter tentado ir por um caminho diferente. Não, vamos remontar esse time. Eu acho que o Josh Allen não é o problema. Eu acho que o Josh Allen não é o problema. Nunca chegou ao Super Bowl, nunca ganhou do Mahomes playoff. Isso aí, como você falou, vai acontecer quando acontecer. Talvez não aconteça. Aí ele vai ser lembrado como problema, mas fisicamente falando, quimicamente falando, eu acho que não tem nada errado com ele. É uma coisa talvez até esotérica, que a gente nunca vai conseguir explicar. Mas a minha questão é essa, porque o time não é só o Josh Allen. E essa janela de time do Sean McDermott, que é com essa linha ofensiva, com esse grupo de wide receivers, agora que trouxe o DJ Moore, com o James Cook, com esse tipo de defesa, que não tem uma super estrela, eu acho que o Joe Brady é a última cartada. Saúde, João. João tá espirrando agora enquanto eu preencho o espaço aqui. É a última cartada. Muito obrigado. É a última cartada para esse tipo de time. Porque se der errado, eu acho que... Eu não vou dizer que eles têm que ir pro rebuild porque eles têm o Josh Allen. Mas eles têm que reconstruir um modelo de time. Sim. Que eles tinham a ideia. Falaram assim, esse time talvez tenha que fazer alguma coisa mais parecida com os Los Angeles Rams. A movimentação agressiva, você pagar tão caro, segunda rodada e mais coisas que eles pagaram pelo DJ Moore. Caramba, pagar tanto pelo DJ Moore. E na hora que a troca aconteceu, eu falei aqui nesse podcast. E assim, eu me conheci. É que eu falo muita coisa nos podcasts, então é difícil eu manter dentro da minha cabeça aqui o que eu falei em cada momento. Eu provavelmente elogiei a contratação do Joe Brady. Porque eu gosto do ataque do Buffalo Bills. Eu acho que é bem montado. A troca pelo DJ Moore, pagar tão caro pelo DJ Moore, que é um jogador que trabalhou com o Joe Brady no Carolina Panthers, então eu imagino que tenha bastante influência do Joe Brady, você pagou uma escolha de segunda rodada e mais por um cara que tinha perdido espaço no Chicago Bears, né? Meio que... Tinha virado o quarto alvo, né? Colson Loveland e o Romeo Dunze e o Burden, né? Meio que ele tinha perdido espaço, então você pagou preço caro. E eu não gosto. Eu não gostei quando foi o Baltimore Ravens, o New York Giants trazendo um monte de jogador ex-Baltimore Ravens, porque os caras do John Harbaugh e tal. Eu não gosto tanto disso. E aí aí aconteceu essa contratação do DJ Moore. E aí aí foi um negócio que eu fiquei pensando, o Buffalo Bills, acho que eles precisavam ter... Acho que era essa a janela pra uma mudança drástica ali. Porque a gente já viu times, por exemplo, você citou o Denver Broncos, né? O Denver Broncos, eles mudam de treinador entre
o Super Bowl que eles perdem pro Seahawks e o Super Bowl que eles ganham do Carolina Panthers, né? E deu muito certo, né? A gente vê o New York Knicks agora, chegou na final de conferência na última temporada, demitiu o Tom Thibodeau, contratou o Mike Brown e deu o último passo, né? Às vezes você precisa. Às vezes, o Sean McDermott, ele é o cara... Philadelphia Eagles trocou Sim, de técnico não sei quantas vezes nesses últimos sim. anos. O Sean McDermott, ele é muito importante porque o Buffalo Bills antes do Sean McDermott, de Bagunça. 2017 pra baixo, era um desastre. E ele transforma o Buffalo Bills numa das melhores franquias da NFL. Só que, às vezes você precisa... Às vezes é um cara pra tirar o Titanic do fundo do mar e outro cara pra fazer o Titanic velejar. E eu não sei se o Joe Sim, Brady no é esse futebol cara. a gente tem muito isso. No futebol a gente tem muito isso. Tem o cara que pega o time, que é uma bagunça, e arruma, mas muitas vezes esse cara não consegue levar esse time até a linha de chegada, porque ele é bom nisso, ele é bom de arrumar a Sim, bagunça. sim. Nem todo mundo é bom nas mesmas coisas. O o Buffalo Bills era o New York Jets, o que o New York Jets é hoje. Maior sequência sem ir para os playoffs, não sei quanto tempo. Sim, Lembra quando eles doaram não sei quantos milhões lá para a caridade do Andy Dalton? sim, Porque ali eles estavam quebrando uma sequência de décadas sem ir para os playoffs. sim. E era uma bagunça. O Sean McDermott transformou eles num time que perennialmente estava ali disputando e tinha chance de ir pro Super Bowl. Só que ele não conseguiu dar esse próximo passo. É. O Joe Brady, eu não vou falar que ele é da árvore do Sean McDermott, porque o Sean McDermott era um técnico defensivo, o Joe Brady era um cara de ataque, foi ele contratado para substituir o Brian Daboll. Depois de um período ruim, o Brian Daboll é demitido, eles têm algum outro coordenador ofensivo que eu não lembro quem era. É, não lembro o nome. Eu sei quem você tá falando, mas não lembro. E o Joe Brady assume e corrige as coisas. Mas é uma sequência dessa ideia. E a gente citou o Denver Broncos, não é só a mudança de treinador, é completamente... Ken Dorsey. Oi? Ken Dorsey, isso. É. É 180 graus do que era o time. O Denver Broncos que vai pra final contra o Seattle Seahawks era, melhor ataque da história, Peyton Manning 50 touchdowns, não sei quanto. E o Denver Broncos que ganha o Super Bowl depois é, tipo, completamente defensivo. Peyton Manning lança 150 jardas pro jogo e tá bom. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é o último passo dessa ideia. Sim. Eles vão ter que, se não der certo esse ano, vamos ter que vir com ideia nova ano que vem. Botaram aqui no chat que o Sean McDermott vai comandar pelo telefone o Buffalo Bills. Senhor Valdemar do Joe Brady é o senhor Valdemar da NFL? Não, acho que não. Bom, o Joe Brady é um cara, é um bom coordenador ofensivo. Vamos passar agora pro seu New York Jets, João. Na verdade, é isso. New York Jets, vamos falar sobre... Ficou na frente dos Jets, né? Eu errei aqui. E tava na ordem certa, eu falei New York Jets. Mas vamos pra New York Jets mesmo assim. Aaron Glenn sobreviveu a uma temporada bem desastrosa no primeiro ano dele, né? Que não é muito comum, né? Um técnico ter um ano tão ruim no primeiro ano e sobreviver nos dias atuais. Qual que é a sua pergunta pro New York Jets, João? A minha pergunta é meio que o que tá Por que levando vocês na cabeça fazem do isso comigo? É a sua pergunta pro New York Jets. Esse ano é pra valer ou é pra tancar? Essa é meio que a pergunta, porque todo mundo espera que seja pra tancar. Pô, o time tem 3 escolhas de primeira rodada no ano que vem. Esse time não vai ganhar o Super Bowl, esse time não vai... acho que seja difícil ir até pros playoffs. Mas algumas movimentações desse time é um pouco anti-tanking, né? E não tô nem dizendo que você deveria fazer o time ficar pior. Mas você traz o Demario Davis, que eu acho que ainda é um bom linebacker, você não traz ele pensando em 2027. Você não sabe nem se ele vai estar jogando em 2027. Você não traz o Minka Fitzpatrick pensando em 2027. Você não traz o Dino Smith pensando em 2027. Então são muitas movimentações, parece que é de um time que, a gente precisa ganhar esse ano, a gente precisa ganhar jogos esse ano, porque senão vai ser todo mundo demitido. Mas ao mesmo tempo é um time que, rapaziada, talvez não seja ideal a gente ganhar tantos jogos assim esse ano. Se os Jets tiverem... O pior cenário para os Jets esse ano é ter 6 vitórias, aí ter a 10ª escolha geral e não ir para os playoffs. Porque aí ferrou geral. Aí você perde o topo da classe quarterback. Você vai ter que... O ideal para os Jets... você tem 3 escolhas de primeira rodada. O ideal não é você gastar as 3 em um quarterback.
O ideal é você usar uma no quarterback e montar o resto do time com essas duas. Então, parece um time que ainda não sabe exatamente o que é do futuro, porque parece que é um time que fez algumas movimentações. Pô, a gente tem que ganhar jogos esse ano, e falaram muito do David Bailey por causa disso, na segunda escolha geral, que eu até discordei um pouco, mas é um cara que ele tem impacto já na semana 1, como Ed Rusher, que o Alvin Reese talvez não tivesse. E eu acho que não é um time, um elenco em si como todo. Cara, falta o quarterback. O Dino Smith, eu acho que ele vai ser melhor do que o Jets tinha ano passado, e eu acho que ele vai ser melhor do que ele foi ano passado também. Mas ainda assim não é o cara do futuro. Mas ainda assim é um elenco que você olha e fala assim, pô, tem alguma coisa aqui. A gente espera ver alguma coisa aqui. Não é um elenco de 10 vitórias, mas eu não acho que é um elenco de 1 vitória, 2 vitórias. O que pode ser um problema. Então a pergunta que eu tenho é, qual que vai ser desse ano? Vai ser um time que quer competir? É um time que está sendo montado para 2027? Foi algo que a gente discutiu muito nas movimentações do mercado de free agents do New York Jets, né? Tipo, sentido nenhum. Acho que é um contrato de 2 anos até pro DeMario Davis, né? Que as contratações da equipe e atrás do Minka Fitzpatrick e tal não fazem muito sentido, né? Porque, vou te dizer aqui, João, o torcedor do Jets não quer ouvir isso, mas são as contratações de um front office, de uma comissão técnica que pensam, a gente precisa ser melhor, senão a gente vai ser demitido. Só que eles serem melhores em 2026 não é aquela coisa que, assim, você melhorar o seu... O objetivo de todo time na NFL deveria ser ganhar o Super Bowl. E você tem que tomar decisões que te aproximam a ganhar o Super Bowl. Melhorar o time no curto prazo, não necessariamente, muitas vezes... Melhorar o time marginalmente, né? Esse é o problema. Você tem que melhorar o time para o time ser competitivo, não transformar 2 vitórias em 5. Sim, você não... Melhorar o time, às vezes, não é o caminho mais curto para vencer o Super Bowl, né? E a equipe agora vai para um ano que... Eu até fiquei um pouco chocado quando eu abri aqui o site do Depth Chart, né? Que eles colocam ali jogadores... contratações novas e draftados em cores diferentes. O New York Jets vai ter 8 titulares diferentes na defesa, né? E tudo bem, a defesa foi um desastre na temporada passada, né? Mas é muito difícil integrar 8 jogadores novos de uma vez só, né? Então, eu acho que é um time que... A gente já falou aqui 1000 vezes também, né? Que a permanência do Aaron Glenn foi um grande erro, né? Você tem uma janela... Sim. Uma das janelas mais importantes na história do New York Jets agora, com essas escolhas extras de draft e com uma classe potencialmente muito boa de quarterbacks, e você dá na mão do Aaron Glenn. Eu não gosto dessa decisão. A minha pergunta é justamente qual Dino Smith a gente vai ver. Porque o Dino Smith foi um desastre nos Raiders e a gente tende a achar o que aconteceu na última temporada é o que vai acontecer seguindo em frente. Mas antes disso ele jogou muito bem em Seattle. E, ele ganhou um contrato de quê? Com os Raiders? Não foi 100 milhões de dólares? Foi por aí. E assim, o ataque dos New York Jets não é ruim em termos de talento. Tem uma linha ofensiva que promete ser boa. Tem um excelente running back reserva. Tem Garrett Wilson, uma escolha de primeira rodada de wide receiver. Tem o Adonai Mitchell, que eles adquiriram na troca com os Colts. Não é um ataque ruim, muito pelo contrário. Em termos de... Você tira ali o quarterback... Uma escolha de primeira rodada em tight end, uma escolha de segunda rodada em tight end. Verdade, tem o Kenyon Sadiq também. Então, assim, você pega os jogadores ali, você avalia todos os times da NFL pelo talento na posição, no ataque, tirando o quarterback... O New York Jets tá perto do top 10, eu diria, assim. É um ataque muito talentoso. Sim. Essa que é a minha questão do tanque ou não, porque você olha pro time todo do Jets, qual que é o grande defeito desse time? Tirando o quarterback, que é o grande problema. Sim. Mas assim, se o Dino Smith for o Dino Smith do Seahawks, esse ataque pode ser muito bom. Esse ataque pode ser bom de verdade. E aí você tem 7 vitórias e 9 derrotas. O Dino Smith do Seahawks é bom pro Jets hoje? Não. 7 vitórias e 10 derrotas, no caso, né? Que é força do hábito. Não, e mesmo se for... E muitas vezes, por causa da sequência ruim, da seca de playoffs, parece que muitos movimentos Jets vamos para os playoffs. Se o Dino Smith tiver 10 vitórias e levar o time para os playoffs no wildcard, vai ser festa, voltou para os playoffs. Também não é bom. Também não é bom. Porque o Dino Smith não vai ganhar um Super Bowl com o Jets. Não. Então, tá cada vez mais longe. Não? Acho que não. Também não acho.
Só queria te provocar. Mas talvez o Cade Klubnik ganhe, né? Que é agora que é a nova Verdade. estrela de Nova York. Mas mas o Jazz tem 3 escolhas de primeira rodada. Eles podem usar as 3 escolhas. Gente, se o Art Manning for o que todo mundo espera que ele seja, você pode oferecer 1 milhão de escolhas de primeira rodada para quem tem a primeira escolha geral, que eles não vão trocar. Sim. Se o Julian Sain for o que eu espero, ninguém vai trocar a segunda escolha geral. E parece que o New York Jets não quer o Sorsby, né? Saiu notícia recentemente que os Jets não querem nem chegar perto do Brandon Sorsby. E a questão do Sorsby é um pouco engraçada, porque ele poderia ter saído no passado, eu acho que ele não seria um quarterback de primeira rodada. Era muito mais projeção com ele. Sim. Então tu não vai gastar uma segunda rodada agora com um cara que tem sérios problemas extra-campo, né? João, inclusive, não sei se você viu que eu tuitei, eu e o Henrique Bulho temos uma aposta. Eu apostei que o Brandon Sorsby vai sair na primeira, segunda ou terceira rodada do draft suplementar. O Henrique Bulho apostou quinta, sexta ou sétima rodada ou não draftado. Quarta rodada seria um push, né? Ficaria elas por elas. Se eu ganhar, o Henrique Bulho vai me dar R$50 e uma aula de pôquer, porque ele é jogador profissional de pôquer. Se ele ganhar, aí eu dou R$50 só pra ele, porque ele argumentou pelo... Se ele não for draftado. Você entendeu? Não tem nada a oferecer mentalmente, não? Que nem ele? Não. Você pode dar aula pra ele de alguma coisa? Posso dar aula pra ele de alguma coisa, só que a questão eu queria que fosse quinta, sexta ou sétima rodada. Pra aí a gente ficar em questão de igualdade. Eu tenho 3 rodadas, ele tem 3 rodadas. Só que ele argumentou que se o Brandon Sorsby não for draftado, ele deveria ganhar a aposta. Aí eu falei, beleza. A verdade é, vocês botaram uma linha na quarta rodada. A linha Você na acha quarta... que é mais, ele acha que é menos. Sim. Só que como ele fez questão, não, se ele não for draftado, eu deveria ganhar. Aí a gente discutiu um pouco, eu falei, beleza. Se ele não for draftado, você ganha. Mas em compensação, você tem que me dar uma aula de pelo menos 1 hora de pôquer. E aí a gente apertou a mão. Esse que é o ponto. Quem que você acha que ganha a aposta? Mano, eu acho que vai ser uma terceira rodada. Eu acho que vai ser uma terceira rodada. Eu acho que a terceira rodada é ali a garantia. Eu achava que a segunda rodada ia ser a garantia, porque eu achava que mais times iam estar interessados, mas acho que a terceira rodada ali, a Arizona Cardinals tá na merda. Terceira rodada ele não se fala mais disso. Porque o draft suplementar, ele não é bem um draft, né? Não é tipo, vai passando escolha leilão. Por escolha. É um leilão. Então, pode ser que o Arizona Cardinals seja pobre e vá assim, não, toma aqui a quinta rodada, o New York Jets tá fazendo cortina de fumaça, quarta e ganha. Sim. Então, eu acho que vai acabar sendo uma terceira rodada. Mas, de novo, sem confiança nenhuma, porque é uma situação que talvez todos os times da NFL não gostem dele, porque é uma situação séria extra-campo. Ele tava na primeira rodada no seu mock. Do ano que vem. Ele não teve esse ano pra entrar na primeira rodada. Eu só acho que, assim, era um cara projetado pra primeira rodada do próximo draft, e assim, o Drew Aller era projetado, depois do draft de 2025, o Drew Aller era projetado pra primeira rodada em 2026, né? Então as coisas mudam, né? Mas ele era um cara que potencialmente seria uma escolha de primeira rodada. A gente não tem precedente de um quarterback desse nível entrando no draft suplementar. Os times podem, tipo, tirar do nada um quarterback, né? Então eu ainda acho... Eu preferi... Eu acho que o Brandon Sorsby de primeira rodada, que eu botei no mock, era o Brandon Sorsby que tem hoje, com 1 ano em Texas Tech jogando bem, desenvolvendo. O Brandon Sorsby de hoje não é um jogador de primeira rodada. Mas eu acho que ele é melhor que o Carson Beck. Eu preferiria ter ele hoje do que o Carson Beck. E eu acho que se um time for realmente sério, tipo, acredita muito no Brandon Sorsby, bota a segunda escolha segunda rodada e assim, cara, se ele der certo, porra, é uma baita história. É uma baita história. Porra, será que teve algum outro quarterback o... Não quero nem dizer, tipo, ganhou Bernie jogos, Kosar. Fez parte de um time. É o Bernie Kosar do Cleveland Browns, um excelente quarterback do Cleveland. O último bom quarterback do Cleveland Browns, né? Tem o Chris Carter também, que foi um grande wide receiver e tal. Mas de termos de jogador, o Josh Gordon foi draft suplementar e com razão. Brian Bosworth. Draft suplementar. Só para o pessoal que não escutou o último podcast que a gente falou dessa situação, ou o penúltimo, agora eu não lembro. Você usa a escolha do draft suplementar, você perde
a escolha no draft seguinte, né? Então o time que usar uma escolha de segunda rodada esse ano, no draft suplementar, perde a escolha de segunda rodada no último ano. O time que eu pensei pra ele foi o Indianapolis Colts. Mas o fato deles não terem a escolha de primeira rodada, eu não sei se eles iriam arriscar. Vamos passar pro Miami Dolphins agora, João. Posso começar com a minha pergunta dessa vez? Pode. Tem algum quarterback numa situação pior do que o Malik Willis na NFL? Porque ele chega no... Eu vou ler os wide receivers do Miami Dolphins. Você acha que durante a negociação foi meio que falado pra ele, ou ele pode pedir um reembolso aí, de repente? Eu acho que foi uma questão... Você acha que, mano, a gente tá te contratando, mas fique esperto, tá? Eu acho que é aquela cena do Mad Men. É pra isso que é o dinheiro, pra isso que serve o dinheiro. That's what the money is for, né? Por isso que ele assinou o contrato que ele assinou, né? Os wide receivers dele seriam hoje o Jalen Tolbert, Tutu Atwell, Malik Washington, e aí 3 calouros, né? O Kevin Coleman Jr., Caleb Douglas, Chris Bell, e aí você Terrace Marshall também, enfim. Nenhum desses wide receivers seria mais do que um wide receiver 4 ou 5 num time respeitável, com um ataque respeitável. A linha ofensiva é um problema. A gente falou sobre o jogador blue chip. O único blue chip nesse time é o Devon Achane, que é um running back, e a gente sabe que o running back tem impacto limitado. E um running back com alguns riscos de saúde, né? Sim. Running back menor, que você não pode fazer assim. Pô, Achane, toma aí 250 carregados esse ano e resolve pra gente. A defesa talvez tenha 0 blue chip players, né? E aí é um técnico novo, um técnico de defesa. Qual é o nome do jogador de linha ofensiva? O KD Proctor? Center. Aaron Brewer. Não, o center, o Aaron Brewer. Renovou agora, né? Cara, assim, o Malik Willis tem uma amostragem pequena. Você tá dando você tá apostando que ele se desenvolveu e o que ele fez em 3, 4 jogos em Green Bay, se ele consegue expandir ele por 17 jogos, ele é um bom quarterback. Mas, cara, você coloca ele numa situação tenebrosa. Eu não sei, eu acho que não tem um quarterback numa situação pior que o Malik Willis na NFL hoje. Eu concordo, tanto é que minha pergunta é parecida. Minha pergunta é, o Malik Willis tem uma chance real de ser o quarterback do futuro dos Dolphins? Porque parece que ele foi contratado ali meio que pro abate, né? Não sei se é por... Ele assinou 3 anos, 67,5 milhões de dólares, com 45 milhões garantidos. Ele é meio que... Eu aceitaria ser quarterback do Miami Dolphins por esse dinheiro. Eu vou lá, vou apanhar, vou ser humilhado, mas vou ganhar um bom dinheiro na Flórida, não tenho imposto de renda estadual e tal, mas... Não, eu concordo, só que parece que ele foi meio que botado pra falhar. E o Malik Willis era um cara que a gente tava falando na off-season que, pô, será que ele é o novo Sam Darnold? Será que ele é o novo Daniel Jones? O cara que poderia sair da reserva de um time pra fazer boas coisas em outro time. E ele foi pro pior lugar possível, porque é um time que tinha nomes antes da off-season, se desfez de todos, ou quase todos, e agora o Malik Willis, ele tá lá meio que no meio do tiroteio, saiu um tiroteio, que ele não tem o que fazer. Sim. E a minha pergunta é essa, ele tem alguma chance real de a gente tá falando daqui a 4 anos, falando assim, pô, viu como o Malik Willis pegou no braço aquela situação e resolveu? Uhum. Ou ele só tá lá pra... mas você tá aqui pra ficar esse ano, e ano que vem a gente vai draftar um quarterback e ver qual é da vida. Você lembra do David Cooley, head coach do Houston Texans? Que ele foi contratado quando claramente os Texans não tinham quem contratar, nenhum candidato de verdade queria, e botaram o David Cooley, ele ficou 1 ano, saiu, dá uma sensação, mas assim, eu tenho aquela teoria, né? O Malik Willis não precisava fazer isso, o Malik Willis tinha mercado pra ir pro outro time. Será que tinha mesmo? Pro Arizona Cardinals. Será que tinha mesmo? Eu acho que tinha. E assim, tem aquela coisa também, se o Malik Willis é um potencial franchise quarterback, é um cara que tem talento pra jogar em bom nível na NFL, será que ele não consegue transcender? Será que ele não consegue mostrar
Será que ele não consegue mostrar sinais assim quando você avalia e você fala, pô, a situação horrível e ele ainda conseguiu jogar de forma decente? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que não, porque até o Sam Darnold só foi conseguir isso quando ele teve a situação boa do Minnesota Vikings. Justo. Antes, se o Sam Darnold do ano retrasado cair nesse Miami Dolphins, talvez a gente ainda esteja falando dele como um bust. Vamos passar pra NFC Leste. Antes de lembrar pro pessoal que tá escutando, deixa 5 estrelas, é muito importante pro podcast nos rankings do Spotify. Seguem, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá usando. Se torne apoiador, link tá na descrição. A gente vai seguir nessa série aí com o episódio meio de semana, eu e a Ana Carolina Brasil. Então, pra você ter acesso a esses episódios também, se torne apoiador ou membro do canal no YouTube. Se inscreva no canal no YouTube, estamos perto de 40 mil inscritos. Quantos inscritos era pra gente, em 2027, fazer um camp lá daquele de algumas semanas no Daguestão, João? 500 mil. 200? 500. 500 mil. Se a gente chegar até 500 mil inscritos até o final até dia 31 de dezembro de 2026, eu e o João iremos pro Daguestão fazer um camp de luta olímpica. Então, tá aí o incentivo pra vocês. Faremos vlogs lá do Daguestão, diretamente do Daguestão. Vamos falar agora sobre Philadelphia Eagles, que é o time que venceu a divisão. Eu acho que tem uma pergunta bem óbvia aqui. Eu quero até saber se você colocou, João. Qual que é a sua pergunta sobre o Philadelphia Eagles? A minha pergunta, eu não acho que é tão óbvia, não. Eu botei Jalen Hurts ou Nick Sirianni. Quem está mais sob análise esse ano? Boa pergunta, João. Não era a que eu tava pensando, mas é uma boa pergunta. Eu diria que o Nick Sirianni. Eu acho que o Jalen Hurts se provou mais do que o Nick Sirianni. Mas a off-season toda caiu em cima do Jalen Hurts, né? Sim. É matéria da ESPN, é o A.J. Brown não indo no casamento dele. O Rojão caiu em cima do Jalen Hurts. Então estão levantando tudo quanto é. Ele não gosta de jogar under center. Ele que escolheu a pior jogada da história dos Eagles. Então o Rojão caiu todo em cima dele. Então, pra mim, tem dois caras que estão sob análise esse ano, que é o Nick Sirianni e o Jalen Hurts. Dois caras que talvez você não gostaria que tivesse, que é seu quarterback e head coach. Uhum. A minha pergunta é: quem tá mais no hot seat? Quem você surpreenderia mais de tomar um pé na bunda no ano que vem? Eu me surpreenderia mais o Jalen Hurts. Eu também. Mas... O Jalen Hurts, o contrato dele, tava até confirmando aqui, os Eagles poderiam dispensar ele depois de 2027, né? E não ia ser tanto dead cap assim, né? E assim, você pega o ranking de quarterbacks, você pega o ranking de head coaches, eu acho que o Jalen Hurts está significativamente mais acima do que o Nick Sirianni, né? E o que o Jalen Hurts fez nos 2 Super Bowls é acima do que o trabalho do Nick Sirianni, que eu já deixei bem claro aqui. Eu acho que o Nick Sirianni é muito mais um passageiro do que motorista desse ônibus, né, do Philadelphia Eagles, né? O motorista é o Howie Roseman e o cobrador é o Vic Fangio. algo do tipo. Eu acho que é o Nick Sirianni. Eu acho que pode ser que caiam os dois juntos, mas eu acho que se alguém vai cair vai ser o... Eu acho que é bem mais fácil você também encontrar um novo head coach do que encontrar um novo quarterback. Eu acho que é uma tarefa muito mais fácil. A minha pergunta... Philadelphia Eagles no Brandon Sorsby? Pô, imagina. Pô, olha... É porque, assim, eles teriam que dar uma escolha de segunda rodada. Porque eles estão no último grupo de prioridade, né? Que são 3 grupos de prioridade, né? Eles estão no terceiro grupo. Então... Não, se ninguém não deu uma terceira rodada. Mas, assim, por mais que o Howie Roseman seja sangue nos olhos, ele draftou o Jalen Hurts na segunda rodada, mesmo com o Carson Wentz lá... E o Howie Roseman, não só ele é sangue nos olhos, como ele é o cara mais bem informado da NFL. Então ele sabe o que cada time vai oferecer pelo Brandon Sorsby. Então se ficar, tipo... O Arizona Cardinals fala assim, não, vamos ficar na quarta rodada, o Howie Roseman fala assim... Eu não tenho mais coisa de terceira rodada pra dar. Mas assim, por mais sangue nos olhos que ele seja, por mais que ele já tenha mostrado, ele é realmente esse cara informado que o João falou, ele é um cara que não se importa muito com sentimento,
porra, jogar uma escolha de terceira rodada e botar o Brandon Sorbs nesse elenco, depois dessa off-season que o Jalen Hurts passou, é uma decisão. Eles fizeram isso com o Carson Wentz. Fizeram isso com o Carson Wentz, é verdade. Mas o Carson Wentz não tinha sido MVP do Super Bowl, né? Venceu o Super Bowl tecnicamente, mas não tinha sido MVP do Super Bowl. Venceu o Super Bowl e tinha sido quase MVP da NFL. A minha pergunta sobre o Philadelphia Eagles é... Como que vai ser essa transição pro novo esquema ofensivo? Acho que qualquer esquema ofensivo é melhor do que eles fizeram na última temporada, né? Mas o Sean Mannion, que é o novo coordenador ofensivo, é um cara que traz uma visão de futebol americano bem diferente. O Philadelphia Eagles era um dos últimos times que não usava uma variação do ataque do Kyle Shanahan e do Sean McVay. E o Sean Mannion, que eu vi jogar o Sean Mannion, né? Mas eu tava falando no último podcast de NBA, né? Que o Ken Boozer, que vai ser uma escolha top 4 no draft da NBA, eu entrevistei o pai dele no jogo entre Chicago Bulls e Washington Wizards, né? Ele era jogador Mas isso já virou bagunça também já, porque, tipo, quem é o coordenador de jogo aéreo dos Broncos? É o Davis Webb, que eu vi ser draftado. Eu vi ele jogar e ele é um cara ali ele não é necessariamente Sean McVay, mas ele era do Green Bay Packers, né? E o Green Bay Packers, o Matt LaFleur, que é Sean McVay e Kyle Shanahan, né? Então, é mais aquele estilo ali, bloqueio em zona, que vai mudar muito o que a linha ofensiva dos Eagles fazem, né? Tanto que o técnico de linha ofensiva da equipe que estava há muito tempo lá saiu. É um time que vai jogar mais under center, o João acabou de falar, o Jalen Hurts não é muito fã disso. Então vai ser uma transição gigantesca. Eu acho que é o tipo de transição que a gente vai ver aquela dor do crescimento ali no começo, mas acho que a longo prazo vai ser positiva para a equipe. E pro próprio Jalen Hurts. Eu também acho. Mas eu acho que vai ser uma transição, como se falou. E o que bota um pouquinho mais de lenha na minha pergunta, né? Porque e se não for tão tranquilo assim pro Jalen Hurts? Porque o Jalen Hurts ele é um quarterback muito bom, mas que tem limitações. Limitações até claras. Ninguém tá botando aqui que o Jalen Hurts o Jalen Hurts é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL? Eu vou responder essa pergunta quando a gente fizer o nosso ranking dos 32 quarterbacks, mas pensando rapidamente, provavelmente não. Acho que é logo fora ali do top 10 o Jalen Hurts. Tá, então ele é um dos 12 melhores quarterbacks da NFL. Eu não sei se ele é um dos 12 melhores passadores da NFL. Vamos fazer o seguinte. Sua pergunta é se o Jalen Hurts é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Vamos contar quarterbacks. Josh Allen, 1, melhor do que ele. Drake May, melhor do que ele. Temos 2. Lamar Jackson, 3. Joe Burrow, 4. Trevor Lawrence. Mahomes, 5. Trevor Lawrence. Mahomes, 5. Trevor Lawrence é melhor do que o Jalen Hurts? Matthew Stafford, 6. É porque eu tô na lista de times aqui. Eu não sei se o Trevor Lawrence é melhor que ele. Eu não sei se o Trevor Lawrence é melhor que ele, não. Então vamos pular o Trevor Lawrence. Justin Herbert, melhor do que ele. Justo. 7. Dak Prescott. Prefiro ter o Dak do que ele. 8. Jordan Love. Difícil esse, hein? Eu acho que é aí. Eu acho que o Jalen Hurts tá aí. Tá na linha. Caleb Williams. Tá. Ainda não colocaria o Caleb Williams na frente do Jalen Hurts. Não sei você. Jayden Daniels. Jayden Daniels é outra... A gente vai falar mais pra frente. Jayden Daniels é uma incógnita. Brock Purdy. Acho que não. Eu acho que tá ali. Eu acho que o Jalen Hurts tá aí. Eu acho que qualquer um desses aí você consegue fazer a discussão. A gente chegou a 8, com certeza, melhores do que o Jalen Hurts. Eu acho que ele tá nesse grupo ali. Então ele é discutivelmente um quarterback top 10. Então, mas a questão é... Ele é um desses... Ele é um top 10 passador? Que eu não sei se ele é. Porque ele tem limitações claras no jogo aéreo. Não tô falando que ele é ruim passador, mas... Ele não é do nível desses outros caras. Ele ganha muito na fiscalidade, no jogo terrestre. Então, eu não sei se vai ser tão tranquila a transição pra ele. Se não for, ele vai lá e tá meio exposto nesse esquema do Sean Mannion, eu acho que a batata dele pode assar no Philadelphia Eagles. Vamos passar pro Dallas Cowboys agora.
Dallas Cowboys. Sabe qual que... Segundo o Pro Football Reference, o apelido do Dak Prescott é A Fortaleza. Você já viu o Dak Prescott ser chamado de A Fortaleza na sua vida? Nunca vi. Qual que é a sua pergunta? Fortaleza? Do Lion? É, o Lion. Qual que é a sua pergunta sobre o Dallas Cowboys? É a pergunta que eu venho tendo há alguns anos com o Dallas Cowboys, né? Pô, é um time que parece que tem sempre talento, parece que tem um ataque divertido, mas tem o suficiente pra competir no topo, esse time? Porque há alguns anos parece que o time tem boas peças e tudo, mas nunca foi um competidor foi um competidor sério na NFL. Parênteses aqui, a gente montou aqui um podcast, três pessoas com sérias rinites alérgicas aqui, eu, o João e a Ana. Talvez tenha sido uma péssima montagem de elenco aqui do General Manager do podcast Cara dos Esportes, né? Tá sempre um tossindo. Sempre tem um programa que um de nós três tá tossindo, tá espirrando. É impressionante. Mas por favor, João. É complicado. E essa mudança de tempo me quebra. Muito. Sempre parece que, olha só esse Dallas Cowboys, tem o Dak Prescott, tem a linha ofensiva que é boa, tem, Sid Lamb, agora tem o George Pickens, tinha o Micah Parsons, mas o time nunca conseguiu competir de verdade na NFC. Qual foi o último ano que você falou assim, os Cowboys são um time que eu acredito que possa ir pro Super Bowl? Esse ano é a mesma coisa. Esse ano é um time que parece que tem talento, remontou a defesa toda depois da saída do Micah Parsons, mas ainda assim não aparece como um dos favoritos, e a minha dúvida é essa, ele tem talento para ser considerado um dos times que possa chegar ao Super Bowl na NFC? A minha pergunta vai meio nessa linha, João, mas vai mais focando na defesa. Se a defesa é boa o suficiente, porque eu acho que o ataque é mais do que suficiente. Acho que o ataque tem tudo para ser um dos melhores da NFL. Mas a defesa, né, que foi um desastre na última temporada. O Daron Bland teve um ano, acho que bem ok individualmente, mas ainda assim é um cara que eu tenho questões. Assim, o Caleb Downs, ele pode chegar e ser o melhor defensive back dessa equipe e dar uma grande ajuda? Pode, claro, mas você não tem um pass rush. Os pass rush da equipe, Rashan Gary, Donovan Zeruko, não é... Draftaram o Malakai Lawrence na primeira rodada, né? Sim, mas eu não tenho esse nível de confiança na nenhuma dessas peças do front seven que não seja o Keenan Williams. Acho que o Kenny Clark é um bom nose tackle, mas assim, eu não sei se eles fizeram o suficiente pra defesa não ser o lado que vai segurar eles novamente. A boa notícia é que parece que o George Pickens tá treinando, que todo mundo tava com medo do George Pickens com a franchise tag, né? Parece que ele tá treinando, parece que não vai ser um problema, né? Que se tratando de George Pickens, né? Mas é isso, cara. A própria questão passa até pelo Dak Prescott. Eu acho o Dak Prescott... Eu acho que assim, no ranking... No espectro das pessoas, né? Eu tô bem mais pro lado positivo do que pro lado negativo em relação ao Dak Prescott, né? Mas ele é um cara que... Ele teve o 2024 dele foi muito bom, né? Tanto que ele recebeu votos pra MVP e tal, mas... A gente já viu aquela temporada que a gente acha que o Dak Prescott é capaz, né? De semana 1 a semana 17, Wildcard, Division Round jogando em alto nível. Não sei, cara. Eu ainda acho que tem algo... Acho que ainda tem um nível que o Dak Prescott pode chegar e ele ainda não chegou na carreira dele. Vamos passar pro Washington Commanders agora. Eu nem escrevi uma pergunta aqui, João, sobre o Washington Commanders, pra ser sincero. Eu só anotei um nome. Jayden Daniels. Jayden Daniels, interrogação. Jayden Daniels, interrogação, porque ele teve uma das, se não a melhor temporada que um quarterback calouro teve na história da NFL, em 2024. Em 2025, eu acho que você pode muito bem dar um passe pra ele ali. Pô, ele se machucou, outros jogadores se machucaram e tudo mais. E, assim, acontece. Mas ele era um quarterback que a durabilidade era algo que era discutido, né, na época do draft. Ele acabou perdendo 10 jogos por lesão na última temporada e foi 2-5 nos jogos que ele jogou. Pô, eu acho que você pode dar um passe pra ele, mas claramente, quando ele esteve saudável, ele não foi o mesmo cara do temporada de calor. O meu medo,
seria a gente tá numa situação CJ Stroud aqui, né? Que até hoje... Para. Ah, Posso fazer minha pergunta? pode. Jayden Daniels consegue evitar o que aconteceu com o CJ Stroud? Exatamente, porque o CJ Stroud, a melhor temporada dele na NFL, de longe, é a temporada de calouro. E a gente tá aqui indo pro 5º ano do CJ Stroud ou pro 4º ano do CJ Stroud? Quarto. E aí a gente tá de novo aqui, pô, será que o CJ Stroud vai conseguir recuperar a trajetória do ano de calouro e tal? O medo é esse, né? O medo, pô, será que o melhor futebol americano do Jayden Daniels foi como calouro? Então, a minha questão é essa. O Jayden Daniels tem que tentar evitar o que aconteceu com o CJ Stroud. Tem a temporada de calor muito boa e você só declina desde então. Ele se machucou no passado. Mas ainda assim não jogou bem quando esteve saudável. A pergunta é, ele vai conseguir... Agora eu não quero nem que ele melhore a temporada de calor, eu quero só que ele volte pra esse nível. Se ele conseguir voltar, já é uma grande vitória, acho, pro Washington Commanders. Mas eu não tenho garantia que isso vai acontecer, não. Você tem? Não, e assim, o primeiro ano... Ele chega na final de conferência... Não foi uma situação no England Patriots, mas também teve várias vitórias apertadas e Hail Mary. Teve aquela Hail Mary contra os Bears. Sim, que foi, porra, foi sorte aquela Hail Mary. Quase. Hail Mary 100% das vezes é sorte? Não. Não, Hail Mary é meio Remember the Name, né? Matt Saracen 10% sorte, 5%. Eu acho que assim, habilidade. o quarterback tem a qualidade ali de estender a jogada e ter a força no braço pra jogar a bola na endzone. Ali é mérito dele. E o Jayden Daniels, a bola não chega. De onde tem jogador. O Jayden Daniels, a bola não chegou na endzone, né? A bola bate antes, sobe e cai na endzone. A partir dali, acho que é mérito do wide receiver brigar ali com os defensive backs e tal. Mas é isso, eu acho que o Jayden Daniels, ele... Tem uma que não é tão Hail Mary assim, mas aquela do Aaron Rodgers contra os Giants nos playoffs, depois do barco. Que ali no final da... aquele jogo eu apaguei totalmente da minha memória, João. Aquele jogo não tem memória desse jogo. Que ele acerta, se não me engano, o Devante Adams, tipo, no fundo da endzone. Ali é muito... Porque ele bota a bola só onde o Devante Adams consegue pegar. Esse jogo é um evento traumático pra mim, João. Então eu não tenho memórias. Não tenho memória desse dia. Tarefa de gatilho? Gatilho aqui, já tô ficando até deprimido. Mas assim, ele vai ter um novo coordenador ofensivo, né? A equipe, obviamente, demitiu o Ryan Gosling, né? No filme lá do Steve Carell, né? Caralho, qual o nome do ex-coordenador ofensivo? Cliff Kingsbury. Que, se eu não me engano, tá nos Rams agora, o Cliff Kingsbury. Tem cara, né? Eu acho que ele tá nos Rams agora. Treinador de quarterback do Los Angeles Rams. Tem cara. Cara, esses ex-coordenadores famosos, head coach são demitidos. Volta e meia, assim, eu tô preparando pra temporada e eu falei, caralho, ele tá no time tal. O David Blau, né, o coordenador ofensivo, né, ex-quarterback do Detroit Lions, inclusive. Mas assim, ele tem que voltar a jogar bem, né, Tudo vai passar por ele. Sim. Assim, é um time perfeito? Não. Eu até acho que eles fizeram um esforço consciente em vamos rejuvenescer a defesa e vamos tornar essa defesa mais atlética. E eu acho que eles conseguiram isso, né? Porque na mesma off-season eles trouxeram o Odafe Oweh e o Sonny Styles, que são dois dos seres humanos mais atléticos na face da Terra. Mas nada disso... E agora é uma defesa que tem alguns nomes, né? O Cleveland Chase não teve uma boa temporada passada. Léo Chanal é um bom linebacker. Sim. Mas nada disso vai importar se o Jayden Daniels não for o Jayden Daniels que ele mostrou como calouro. Continua regredindo. Vamos passar agora pro New York Football Giants, João. É o meu time. Posso começar, então? Pode. Tá autorizado. Obrigado. Obrigado por me autorizar a começar no meu próprio podcast, que leva o meu nome. Sim, viu? Como você é? Você é um cara muito materialista. Tudo é seu. Eu sou um cara do povo. Você é o Mbappé do podcast, né? Vou ganhar a Copa do Mundo. O que esperar do Malik Willis? Porra. O que esperar do Malik Neighbors? Porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior em setembro. Na época...
Você viu o vídeo dele jogando beisebol? É parte do meu problema aqui. Ele, na época, já falou, pô, não é só o ligamento cruzado. O menisco foi de base, não foi... Acho que tem rompimento de ligamento cruzado anterior e tem rompimento de ligamento cruzado anterior. Tem alguns tem um mais... rompimento limpo, né? É tipo, rompeu, cola de volta e segue o jogo. Que não foi o caso do Malik Nabers. E não só não foi o caso, mas nessa off-season ele precisou fazer outra cirurgia. Nunca é bom, né? Nunca é bom. Supostamente pra tirar ali alguns tecidos que estavam atrapalhando a mobilidade do joelho dele. E a gente viu naquele jogo de beisebol a mobilidade dele não é das melhores nesse momento. E eu falei sobre o corpo de wide receivers do Miami Dolphins, que é tenebroso. Se o Malik Nabers não estiver saudável pra semana 1, o corpo de wide receivers do New York Giants é Darius Slayton, horroroso. Bom Darius Slayton. Kelvin Austin terceiro, Malachi Fields, que ele selecionou na primeira rodada, que é um gigante ali. Não. Terceira rodada ou segunda? Eu falei terceiro, não falei? Você foi primeira. Desculpa. Terceira rodada. Darnell Mooney, Juju Smith-Schuster, Odell Beckham Jr., Braxton Berrios, pelo amor de Deus, caralho. Pô, com todo respeito, Darnell Mooney, Juju Smith-Schuster, Odell e Braxton Berrios é um baita ataque o quê? 2020? 2020 isso é um baita ataque. Acho que nem 2020, cara. E assim, beleza, você contrata os 4 e, pô, se um deles não tiver completamente washed... já é espetacular. E eu espero que seja o Odell Beckham. Torço muito. Cara, é meio Moneyball, né? É meio Moneyball, né? São contratou 4 David Justice. Contratou 4 David Justice. O New York Giants. Vamos ver se um deles consegue fazer o David Justice, né? Que assim... Se vai entrar alternado, entrar um em campo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, vai ficar tranquilo. Sim, uma cota ali pra um wide receiver washed. Eu acho que a gente pode fechar aqui, ó. A gente pode fechar aqui com nossos ouvintes. A gente vai analisar os 4 como um wide receiver só. Se no final da temporada os 4 somarem pra, tipo, 80 recepções, 1.000 jardas, porra, baita... cada um tendo 20 recepções, 250 jardas, ótimo. Eu acho que é uma vitória do Giants. Ótimo. Eu torço muito pra o Odell Beckham ser esse cara, obviamente, que eu adoro o Odell Beckham, e as primeiras notícias que saem é que ele tá treinando bem. Ele treinou bem, né, em minicamp, OTA e tal. Então, vamos ver, mas... Cara, se o Malik Nabers não estiver pronto pra semana 1, e eu não digo assim, tá pronto pra semana 1. Se ele não for o Malik Nabers na semana 1, cara, esse corpo de wide receivers é trágico. É um dos piores da NFL. E é muito preocupante, cara, porque o Malik Nabers, tão jovem, sofreu uma lesão como essa, que não parece tão simples e tal, e ele era pra ser o cara, porra, um cara com potencial pra ser um dos melhores wide receivers da NFL. Eu fico meio deprimido com toda essa história de lesão do Malik Nabers. Triste. E essas lesões, a gente sempre espera que o cara vá voltar, mas é difícil a gente ver tantos casos que não volta legal, né? Que o cara, tá numa trajetória maneira, tem uma lesão séria como essa e nunca consegue voltar a ser o que ele era antes. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. A minha pergunta é que eu acho que é toda a série da questão dos Giants desse ano. Trouxeram o John Harbaugh, tem a questão do Malik Nabers, tudo se resume a esse cara. O Jackson Dart é o cara? É a minha resposta. Eu acho que a pergunta que o Giants... A resposta do ouvinte depende do... responder esse ano. A resposta do ouvinte depende do posicionamento dele no espectro político sobre... Não deveria, né? Essa que é a questão, não deveria. Se ele é o cara, pra torcida vai pouco importar. Quem ele apoia, quem ele não apoia. A grande questão é o Jackson Dart foi draftado na primeira rodada. Não foi a escolha top 10, alguma coisa, mas os Giants estão apostando nele como se ele fosse o futuro. Ele já respondeu essa pergunta? Não acho que em definitivo, mas o que eu vi do Jackson Dart como calouro me faz acreditar que ele pode ser o franchise quarterback do New York Giants. Eu acho que numa situação difícil no ano passado, o desempenho dele... Pode ser que os números não foram espetaculares, mas assistindo ao jogo, as coisas que ele mostrou ser capaz de fazer, pra mim é de franchise quarterback na NFL, de um cara que eu acho que vai chegar lá.
tem muita coisa pra limpar no jogo dele, principalmente se defender, né? Se proteger, porque não dá pra um quarterback se expor ao desgaste físico que ele se expõe. É um cara... Se ele seguir nessa toada, por melhor que ele seja, ele vai se lesionar, e cada lesão acho que tira um pouco do que faz ele ser especial, que é o atleta que ele é. Então, eu diria que ele é o cara, mas a minha preocupação é que o New York Giants não tá colocando ele na melhor situação pra ter sucesso. Principalmente, assim, a linha ofensiva é muito boa, a linha ofensiva era muito boa, e a equipe seleciona o Francis Maiwoga, né, de Alabama? Era Alabama ou Miami? Miami, né? Acho que é uma linha ofensiva que fica melhor ainda. Tomara que com o Andrew Thomas saudável por 17 jogos. Corpo de recebedores é muito ruim. É uma realidade isso? O quê? O Andrew Thomas saudável 17 jogos? Eu acho que se os Giants estivessem brigando por playoffs na última temporada, eu acho que talvez ele tinha jogado a temporada inteira. Chega um ponto ali que, pra que vai forçar ali a barra com ele? A defesa, o front seven continua sendo muito forte. O Matt Nagy é o coordenador ofensivo do New York Giants. De vez em quando eu paro pra pensar nisso, eu fico, caralho, de todas as pessoas que tinham, você contratar o Matt Nagy pra ser o coordenador ofensivo, eu não sei se o New York Giants colocou o Jackson Dart na melhor posição pra ter sucesso. E quando eu faço essa pergunta, ela não é... Eu não espero uma resposta hoje, entendeu? Eu acho que é a pergunta da temporada. Sim. O que os Giants querem dessa temporada? Eu não acho que os Giants vão ganhar o Super Bowl, você acha? Não torço muito pra isso, mas não acho provável. Mas você acha? Não, impossível. Então, eu acho que a pergunta que os Giants tinham que responder essa temporada toda é: o Jackson Dart é o cara? Se Então, eles saírem da temporada com uma resposta, independente de qual for, eu acho que é uma vitória. É uma situação diferente do New York Jets, por exemplo, que é um time que tem que pensar em quem vai ser o quarterback do futuro e tal. Os Giants, eles têm um cara que eles esperam que seja. E em 2020, é isso que o João falou. 2026, a única coisa que importa é Jackson Dart é esse cara ou não. Então, por isso que eu acho que... Você sair do ano com uma resposta, ela seja... Você espera que seja positivo. Você espera que você saia... Sanou minhas dúvidas, Jackson Dart é o cara, agora vamos pra cima em 2027. Você espera que essa... Mas mesmo se for negativo, se o Jackson Dart entra em campo e, é o pior quarterback do mundo, mas você sabe. Sim. Então você sabe o que você tem que fazer no futuro. A pior das hipóteses é ele entrar, machuca o primeiro jogo, aí fica 7 semanas fora, aí volta meio mal, tudo. Aí você tem que passar por isso de novo ano que vem. Eu acho que esse é o pior cenário. Então, acho que a pergunta pra mim é essa. Jackson Dart é o cara. E pelo jeito, você como torcedor, você espera que ele seja. Sim, eu acredito que ele acredita que ele seja. Eu acredito que ele é, sim. Claro que não é uma certeza, mas, assim, o que eu vi... E não digo só porque é o meu time, não. Se fosse qualquer outro time... Porque, assim, é muito fácil sentar... E tem muita gente que faz isso, né? Não, a gente tem que esperar pra ver se ele é o cara e tal, não sei o quê. O meu trabalho aqui como analista é assistir e dar minha opinião. A minha opinião, pelo que eu assisti até agora, é que ele pode ser o franchise quarterback do New York Giants. Agora, surgindo evidências que provem o contrário, eu vou dizer aqui, pelo que ele mostrou agora, eu mudei. Minha opinião mudou porque tiveram fatos novos e por isso eu acredito. Evolução não é uma coisa linear, né? Isso não é um videogame. Então, o Jackson Dart pode terminar. Tá aqui. Ele termina a temporada num ponto alto, ele pode regredir, ele pode abaixar o nível, ele pode... Não é uma coisa que... se ele terminou a temporada no ponto X, ele só vai crescer daqui pra lá. Não. A gente falou do Jaden Daniels agora, a gente falou do CJ Stroud também. Então, não é uma coisa linear. Sim. E assim, o meu trabalho aqui, do João, da Ana, não é esperar as coisas se tornarem óbvias pra gente falar aqui, né? Tipo, Josh Allen, bom quarterback. Cara, bom jogador. Nick Sirianni, acho que ele é mau caráter. Essas coisas se tornam óbvias, a gente fala aqui. A gente tem que analisar e projetar e dar a nossa opinião, e às vezes a gente vai errar. João, muito obrigado pela participação. Eu tinha preparado aqui, eu tinha comentado com o João, inclusive, e a gente fez isso tudo... Eu esqueci de mudar o GC pro do New York Giants nessa parte aqui,
Mas eu tinha preparado aqui até o GC aqui, urgente, Yannis é trocado, mas não aconteceu durante a gravação do podcast Cara dos Esportes. Eu tinha avisado o João que se o Yannis fosse trocado durante o podcast, viraria um podcast de NBA. Seria o primeiro podcast de NBA do João aqui no podcast Cara dos Esportes. João, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @Duca_JE no Twitter, no João Duca no Instagram, para melhor cobertura das coisas mais importantes que acontecem na cidade de Niterói. Acho que o João... Tem o Under Schefter, insider de NFL, Sean Sharon, insider de NBA, João Eduardo Dutra, insider de Niterói. Mais ou menos nesse nível, assim. Mas brigadão, João, e até a próxima. Tamo junto, valeu. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de terça pra quarta, analisando todas as 30 escolhas da primeira rodada do draft da NBA. Se o Yannis for trocado nessa segunda-feira, vai ter podcast emergencial falando sobre isso. Então, um grande abraço a todos. Tchau.